Hoje eu estava lendo uma reportagem muito interessante mostrando as transformações, as conquistas, os ganhos do setor do agronegócio e da mineração no produto interno brasileiro. É espantoso o que está acontecendo no campo. Vira e mexe, a gente noticia aqui. O Grupo Bandeirantes, de uma forma geral, acompanha com muito interesse esse setor, dá muito destaque, dá o destaque que o setor tem que ter, porque realmente é uma coisa impressionante. Fica para alguns, de forma equivocada, que quando a gente fala de campo, quando a gente fala de mineração, sobretudo do agronegócio, que a gente está falando de commodity, né? É commodity, claro, tem um preço internacional. Mas é incrível quando você pega, por exemplo, o que a soja representa. Por exemplo, em 1970 o Brasil não plantava soja. Não tinha soja no início dos anos 70. A soja tinha ali alguma produção no sul do país, porque é um grão de região fria. Aí a gente pegou aquela soja e fez aquilo um processo de melhoramento genético que transformou a soja do clima frio na soja do clima quente. Resultado, a produção explodiu, a produtividade ficou assombrosa e o Brasil virou referência mundial desse troço, de soja, né? Você pega, por exemplo, o que tem de tecnologia hoje disponível no mercado, já permite que você consiga produzir 500 quilos por hectare ao ano de carne bovina. Sabe qual é a média nacional? 70. Então, tem espaço para você aumentar a produção, multiplicar por 7, só com o que tem disponível, sem precisar aumentar a área nenhuma. Então é uma coisa assim, é incrível o que tem de tecnologia, o que tem de avanço, e os números são espantosos. Quer dizer, você pega o PIB da década brasileira, triste, encolheu 1,2%. Na indústria, encolheu 12,8%. Do agro, cresceu 25%. É bacana, é bárbaro. É para a gente bater palma, é para a gente festejar, para a gente se sentir orgulhoso. Se a gente escolheu uma área para ser excelente, é uma área que dificilmente você vai ter problemas, né? Tem dois desafios, um grande desafio, mas dificilmente você vai ter problema. Quer dizer, soja não sai de moda, né? Algodão não sai de moda. Saiu de moda, não tem mais, não se usa mais cana de açúcar, não tem mais algodão. Não existe isso. É diferente de uma indústria que de repente está fazendo, sei lá, indústria de uma determinada área que de repente é superada. Não tem essa superação nesse caso. Tem um grande desafio. Como a gente é muito produtivo, está o ano inteiro lá, o hectare produzindo. O desafio fitossanitário é monumental. A chance de aparecer uma praga, um negócio, a gente bobear, é um desastre. Aí o Brasil vai à breca. É um negócio complicado. Então a gente tem que ter um sistema de alerta. Da mesma maneira que Israel tem aquele sistema de alerta contra mísseis, a gente tem que ter um sistema de alerta contra as pragas. E a gente tem. E funciona muito bem. Bobeou, a gente se ferra. Mas eu estou trazendo isso aqui não só para registrar a conquista, que é realmente muito espantosa, mas para fazer uma pergunta. O Brasil tem um acréscimo do agronegócio no seu PIB, porque o PIB, uma composição do PIB é 100%. Se houve acréscimo do agronegócio, alguma coisa caiu. É uma soma que tem que dar 100. Aumentou o PIB do agronegócio, caiu o PIB de indústria. E esse é um problema. Porque se você tem uma manutenção da pizza, ou seja, o agronegócio ocupa 20% e o PIB vai crescendo e ele continua a ocupar 20%, ele está crescendo e tudo está crescendo. Mas o PIB brasileiro, como a gente viu, encolheu 1,2%. O agronegócio cresceu, dentro desse PIB que encolheu, a indústria perdeu. É bom isso? Será que a indústria não deve olhar para essas conquistas do agronegócio e falar, mas vem cá, se eles conseguiram, será que a gente não consegue?
E aí tem uma questão importantíssima. O setor industrial brasileiro hoje perdendo espaço, atrás de espaço, atrás de espaço, e isso é uma coisa nociva. Não é bom. Veja, o crescimento do agronegócio é ótimo, mas a queda do setor industrial não é uma boa notícia. Certas coisas mudaram, quer dizer, não dá para a gente imaginar a indústria como ela já foi vista no final do século XIX, meados do século XX, mudou. Então não tem mais aquela coisa de geração de emprego na quantidade que a gente tinha antes, a produtividade é fundamental, plantas cada vez menores produzem cada vez mais, portanto a capacidade de geração de emprego é cada vez menor por planta, por real, mas é preciso que a gente olhe para esse setor e diga, algo tem que ser feito. Era 33% do PIB a participação da indústria de manufatura no Brasil, hoje é menos de 11%. Tem alguma coisa errada. Não é só que, é natural, é assim que tem que ser, deixa que dê. Não é natural. E o crescimento do setor industrial é importante, porque quando ele volta a crescer, ele gera emprego de qualidade, os empregos industriais são bons empregos, são empregos de qualidade, consomem produtos do setor de serviço, quanto mais gente tiver empregada, quanto mais gente com salário melhor, mais o setor de serviços também se alimenta. E também você usa, né, o processo industrial, ajuda na agregação de valor de produtos do agronegócio. Então é uma soma bacana. O Brasil já teve um câmbio que era inviável para a indústria, hoje já não é um desastre para a indústria. O Brasil já teve uma taxa de juros que tornava o processo industrial também inviável. Hoje a taxa de juros, embora ainda seja alta, mas não se compara ao que já foi um dia, mas a gente precisa de transformações. Uma das transformações se dá pelas reformas. É fundamental, se a gente não tiver as reformas constitucionais, o setor industrial é dos que mais perde, porque paga muito imposto, paga muito tributo. Mas também a gente tem que investir em tecnologia e especialmente educação. E aí a gente cai num ponto que está na base de todos os nossos problemas. Com uma mão de obra não qualificada, com uma sociedade que tem pouco investimento em educação, a gente vai resumir a nossa capacidade produtiva a alguns poucos setores. Do ponto de vista do PIB, produção de dólar, pode até ser ok. Mas e a renda das pessoas? E a carreira das pessoas? E a vida das pessoas? E o sucesso das pessoas? E a felicidade das pessoas? Porque tem mais gente para trabalhar do que emprego no atual modelo que a gente vive. O agro festejando recordes atrás de recordes, a indústria sofrendo, o setor de serviço sofrendo, mais por causa da pandemia, mas tira um pouco a pandemia, e um estoque de gente sem trabalhar. Como é que a gente resolve esse nó? Então, esse nó é fundamental para a gente olhar. Aliás, nesta semana, na sexta-feira, estamos juntos, né, Débora? A gente tem um evento importante. Sim, Fórum de Economia. Fórum de Economia, que vai justamente ter a oportunidade de discutir isso, entre outras coisas, naturalmente, mas esse é um ponto importante, né? Porque a gente tem um nó econômico. Esse que eu estou apresentando é um dos nós econômicos importantes para a gente resolver. Felicidade, números interessantes, admiráveis, extraordinários, superações e mais superações de um lado, e na outra ponta, um país atravancado, parado, que não anda, com o desemprego em alta e tal, que é o setor industrial. Não é só o setor industrial que tem problema, e a pandemia, obviamente, complicou a vida de todo mundo, mas está aqui um ponto muito importante para a gente enfrentar, para que o Brasil possa crescer de uma forma mais harmoniosa e a gente não tenha que ver só um setor festejando, ainda bem que está festejando, porque senão a gente já está numa situação muito difícil, mas tem um pedaço importante de capital humano que pode ser empregado e potencial produtivo e estruturas que podem ser, né, ativadas para a gente ter um Brasil um pouco mais equilibrado e que possa oferecer emprego para essa tropa. Um país grande tem espaço, tem que ter espaço para todo mundo.